8h43, nós vamos falar de coisa que interessa para você, trabalhador, trabalhadora, né, de todo o país. A convocação de funcionários para trabalhar aos domingos e feriados vai ter novas regras a partir deste ano, já no segundo semestre. Nós vamos saber mais detalhes sobre isso com o advogado Alexandre Souza, especialista em direito trabalhista. Eu posso trabalhar de domingo? Meus direitos estão garantidos, doutor? Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia a todos, Cavenato, bom dia à sua audiência. É muito importante dizer que essa portaria vai entrar em vigor a partir do dia 1º de julho desse ano. É no segundo semestre que começa, né, para valer. E até então, a portaria que está vigente ainda, ela garantiria ao trabalhador negociar direto com o seu empregador quanto às suas folgas remuneradas durante a semana. A cada 3 semanas, o trabalhador tem direito a um domingo para descansar. Cada quantas semanas? 6? Não, 3. 3 semanas. Cada 3 semanas Cada ele tem 21 o direito. dias, um descanso tem que cair obrigatoriamente no domingo. Sim. E várias categorias ainda, na portaria anterior, não tinha esse direito de ser negociado através do sindicato. Agora passa a ter a obrigatoriedade do sindicato negociar com os empregadores. Quanto vai pagar, quais dias do descanso que vai ser permitido e tudo mais. E isso vai ser feriado, pós-feriado ou pode ser discutido num pacote com o sindicato? Vai ter que estar previsto na convenção coletiva de trabalho ou na negociação feita diretamente pelo sindicato com os empregadores. E se não tiver esse acordo? Se não tiver o acordo, o empregador corre o risco de ser multado. Ele corre o risco de ser multado? Corre, porque vai estar contrariando a legislação, que é de 2000, e já passou mais de 24 anos, está vigente essa legislação. Acontece que em 2021 autorizou o empregador negociar direto com os empregados. Agora, com essa nova portaria, passa a ter obrigatoriedade de negociar através do sindicato, cada categoria. Então, o empregador, na verdade, ele vai negociar com o sindicato. E o sindicato, por sua vez, vai ouvir o que pensa o trabalhador. Sim. É necessário ouvir, conversar com as partes para ver o que é melhor para atender o interesse dos empregados. Também dos empregadores, porque muita profissão precisa trabalhar nos feriados. No balanço geral, doutor, isso favorece quem? Ele, primeiro de tudo que eu estou vendo aqui, que já enriquece o sindicato. Enriquece no sentido de tornar o sindicato mais forte, ele fortalece o sindicato. O trabalhador, ele ganha com isso? Eu acredito que não muda em nada, porque na portaria vigente já tinha essa questão de negociar direto com o empregado. Agora passa a ter um intermediário, dando mais poder aos sindicatos. Exato. Agora, no Brasil, o que não falta é sindicato, né? Sindicalismo é um meio de vida para muita gente. A gente vê que muitos lá estão por décadas no poder, na presidência do sindicato, empregam os seus parentes, os aspones e tudo mais. Então, eu não vejo com bons olhos essa portaria. Quando não se tornam políticos, viram deputados e aí criam frentes não sei o quê, coisa e tal, a gente tem exemplos disso no Brasil exatamente. A gente percebe que o sindicalismo ele veio para quê? Para ganhar dinheiro público com facilidade e muitas vezes não pensa no interesse do empregado, e sim no próprio interesse, igual você mesmo disse. Eu sempre digo isso aqui, os países fortes têm sindicatos fortes. Onde tem sindicato forte, você tem uma classe trabalhadora forte, né? Alguns não, a maioria dos países da Europa, liderados inclusive pela própria Itália, pela Alemanha, tem 6 ou 7 sindicatos, não mais do que isso. Exato. Né? Infelizmente... E não se abre um sindicato, por exemplo, o sindicato regional, não existe, é o sindicato para o país todo. Obviamente, é menor as condições de tamanho do país. O Brasil não precisa esse tamanho continental, mas poderia ter um sindicato. Sim. Com meia dúzia de sindicatos, você resolve a questão aqui. Acontece que no Brasil, por render muito dinheiro a quem faz parte dos sindicatos, eles querem ter essa preservação de seus poderes. E eu vejo com maus olhos, porque nos Estados Unidos, por exemplo, lá não tem tanto sindicato quanto aqui, e nem essa obrigatoriedade de contribuir com um dia de trabalho anualmente. A gente percebe até recentemente, Cavenato, que formaram filas quilométricas para pedir a isenção da contribuição, para não ser obrigado a contribuir com os sindicatos. A gente percebe que o povo não gosta muito de ter que arcar bancando esses sindicatos. O sindicato é obrigatório na vida do trabalhador? Não é obrigatório, mas a pessoa que não quer ser
amparada pelo sindicato, ela deve se manifestar expressamente. A gente percebe que vem criando dificuldades para essa questão. Criando dificuldades para que ele não se associe. Sim, criando dificuldade para que ele não se associe. Ao invés de permitir que livremente as pessoas poderiam decidir sobre essa questão. Se deve ou não contribuir, se quer ser amparado, assistida por eventual sindicato. Mas aí já é aquela velha leitura, né? Quem é o trabalhador, ele percebe que o sindicato é frágil, um sindicato inoperante, um sindicato oportunista e não está disposto... Peraí, eu vou ter que sustentar isso? É, exato. Tem várias matérias aí em nível nacional que mostram que sindicalista emprega a esposa, o filho, com salários aí astronômicos, 50 mil reais, 40 mil reais, e efetivamente não traz nada de benefício para os trabalhadores. É triste isso, né? A gente vê a vida do trabalhador nas mãos de um sindicato que não opera, que não trabalha, que muitas vezes está coadunado com o outro lado, inclusive. Exato. É muito difícil ver isso, né? A gente espera que um dia tenhamos maior liberdade de decidir sobre as questões trabalhistas, né? Igual acontece em países de primeiro mundo, onde há o mínimo de intervenção estatal nas relações de emprego entre as pessoas. E para as empresas, o empregador, o que fica de bom ou de positivo ele ter que negociar agora com os sindicatos? Não vejo nada de positivo, porque geralmente a convenção coletiva de trabalho já estabelece os critérios de como vai ser o descanso semanal remunerado, quanto vai ser pago por esse descanso, geralmente na ordem de 100% da hora trabalhada. E a cada 3 semanas trabalhando, conforme a Constituição Federal e a própria CLT, Convenção das Leis Trabalhistas, garante a cada 3 semanas de trabalho um descanso semanal, de preferência num domingo. Agora, por exemplo, se a pessoa não tiver lá pago 100%, ela pode usufruir de um dia de descanso no próximo feriado, em sequência. Doutor, por que se muda? As mudanças no Brasil acontecem sem a menor necessidade, às vezes, e sem o clamor público, sem o clamor do trabalhador. Por que essas mudanças aconteceram agora? Eu acredito que por meio de conchavos na cúpula desses sindicatos, conchavos políticos, a gente sabe que sempre é visando o interesse deles próprios, nunca do trabalhador. Nunca vejo a cúpula fazendo uma lei que vai garantir os direitos das pessoas. Eles, na verdade, querem fazer uma intervenção para aumentar o próprio poder em relação às relações entre os trabalhadores, a sociedade. Isso acontece em todos os setores, todas as categorias? Vale para o comércio, vale para a indústria, vale para o rural? Não, essa portaria é especificamente o trabalho do comércio. Do comércio. Porque até então a portaria anterior garantia, por exemplo, mercado de peixe, hortifruti, que poderiam regulamentar diretamente a questão. Agora é específico para os trabalhadores que trabalham no comércio. Sim, a gente fala de comércio, mas, por exemplo, a gente está falando de feriados, nós estamos falando de dias santificados, nós estamos falando de finais de semana, de feiras, de shoppings, bares, restaurantes, né? E mesmo prestação de serviço, né? Que você tem que ter um plantão. Acaba encarecendo a mão de obra. Isso aí se transmite numa menor contratação de trabalho. Apesar de aprovadas em 2023, essas mudanças foram adiadas por 2 vezes. Sim. Agora está sendo anunciado para julho, 1º de julho. 1º de julho, começo da segundo semestre. Não há risco de novo ajuste no meio dessa insegurança em relação às leis? Não? Eu acredito que pode haver, se sente prejudicado. Mais do que isso, ele se sente abandonado. E não tem nada pior do que se sentir abandonado, né? Sim, porque a portaria foi feita em novembro de 2023. Era para ter início em agosto do ano passado. Agora foi postergado para o dia 1º de julho. Então, eu acredito que tudo é possível no Brasil. Não temos segurança jurídica quanto a essas questões. Qual é o futuro do sindicalismo no Brasil? Infelizmente, os rumos que vem tomando, eu acho que é fortalecer novamente, ao contrário do que vinha ocorrendo nos últimos anos. Eu acredito que o sindicato vem ganhando poder graças a esse governo que aí está. Se continuar aprovando do jeito que aprova, né, sindicato, vamos agradar fulano com um sindicato lá em não sei aonde. Aí cria um sindicato que não tem nada a ver lá no Amapá e que pode interferir no trabalho aqui no Sul-Sudeste. Exato. Tudo é questão de vice-versa, né? Talvez se não rendesse dinheiro para esse pessoal, eles não estariam tão preocupados em criar novos sindicatos. A contribuição anual, ela é obrigatória?
Não é parte obrigatório, do mas desde trabalhador. que seja expressado Aham. a não aceitação de ser amparado pelo sindicato. Aham. O sindicato, por exemplo, o sindicato dos jornalistas, a minha carteira vale por 2 anos. E eu tenho que renovar a cada 2 anos. A cada 2 anos eu pago, e pago em euros, não é pago em real. Dentro do Brasil e me cobram em euros, equivalente a X euros. Né? Isso é normal? Bom, na situação que o país está, tudo passa a ser normal, infelizmente. A OAB também é um órgão de classe, parece um sindicato, na verdade. Todo advogado deve contribuir anualmente, independente se exercer ou não a profissão. Mas é obrigatório também. Infelizmente, a gente não sabe o que fazer para sair das amarras do Estado. Uhum. Agora, eu tenho que trocar minha carteira funcional a cada 2 anos. É uma coisa meio maluca. Você é jornalista, Você tem o MTB, você tem um ingresso e a saída na faculdade, o atestado que você pode trabalhar, essa coisa toda. Que conversa é essa? Uma coisa inadmissível, meio ininteligível no mínimo, né? Parece ser mais uma jabuticaba brasileira, onde eles criam leis que visam amparar determinadas categorias, mas na verdade eles querem tirar o máximo de dinheiro dessas categorias. Na verdade é. Doutor Alexandre Souza, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero vê-lo mais vezes aqui. Obrigado. Obrigado, grande abraço. Um abraço a todos. 8h50.